Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada por você estar mais uma vez aqui conosco no nosso canal. Vamos agora continuar o caminho da verdadeira felicidade, mas do ponto de vista do reino dos céus, do ponto de vista do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos refletir na felicidade dos que choram. Isso é possível? Vamos ver? Fique conosco e nós vamos continuar falando um pouquinho mais de que quem chora vai ter alegria e felicidade. Vamos lá saber como que é esse negócio? Então vamos comigo. Bom, hoje nós vamos ver, para você que está chegando agora, meu nome é Joilde Santos, fique conosco, nós somos leitores da Bíblia e vamos compartilhar com você aqui algumas reflexões da Palavra de Deus. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curta, deixe o seu joinha no nosso vídeo, inscreva-se no canal e nós vamos continuar compartilhando com vocês aprendizados, crescimento, reflexões. Você pode deixar inclusive sugestões no nosso vídeo, no comentário aqui, ok? Então vamos lá. Se você está com uma Bíblia no aplicativo ou um livro, você pode abrir em Mateus capítulo 5, no verso 4, porque lá você vai ler o seguinte texto: quão abençoados os que choram ou os que pranteiam, porque serão confortados, consolados. Mas como assim? Que tipo de choro esse texto se refere? Porque normalmente quando você fala de choro, você pensa em tristeza, né? Você pensa em dor. Até tem choro de alegria, tem choro de raiva, mas de que choro Jesus se referia no Sermão da Montanha? É isso que nós vamos ver hoje. Mateus capítulo 5, do verso 4, diz que aqueles que choram serão consolados e que são mais do que felizes. É o que quer dizer a palavra bem-aventurados. Bom, primeiro vamos pontuar algumas questões sobre o choro. O choro ele não é um sinal de fraqueza e nem de derrota, tá, pessoal? Isso é ponto. Mas o choro, ele é o reconhecimento de uma fraqueza ou de nossa condição limitada ou impotente diante de uma situação real. Isso quando se trata de um choro no contexto que nós vamos ver aqui hoje, não no choro de alegria, né? Choro de alegria, tudo de bom. Mas não é o caso. Jesus está falando de um choro que vai fazer você ficar contrito. Por quê? Por que será que ele estava falando desse tipo de choro? Bom, eu quero abrir um parêntese. A autossuficiência seca as nossas lágrimas. É verdade. Endurece o nosso coração. E para você que não percebe, ou para mim que não percebo a minha fragilidade, você se acha o máximo, o durão. Não, eu não preciso chorar porque eu vou conseguir, porque eu caí, mas eu vou me levantar, eu perdi, mas eu vou vencer, eu não conquistei, mas eu vou conquistar. E aí você começa a cada vez mais endurecendo o teu coração e vai endurecendo, e aí você começa a ficar como se fosse insensível, talvez. Bom, mas o fato é que o pecado, sabe o pecado? O pecado, ele engana e endurece o coração da gente, ao ponto de cauterizar a nós mesmos, a nós nos tornarmos sensíveis e indiferentes. Ah, eu não choro porque eu não tem nada a ver chorar. Será que não? Portanto, sem choro, sem lágrimas, não tem humildade, não tem quebrantamento, não tem reconhecimento da própria condição humana pecaminosa. Ah, e é aí que entra o choro que Jesus está falando. Sabe, lá em Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. E os nossos pecados encobrem o nosso rosto para que a gente não veja e não ouça. Esse é o tipo de engano que a natureza do pecado traz sobre nós. Então, quando a gente está na autossuficiência, a gente se acha. A gente acha que a gente é suficiente para nós mesmos. E isso cria uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual, percebe? Pois é. E aí, o que acontece?
você fica insensível, cauterizado por essa ideia de que você é invencível, de que você se machucou aqui, mas você vai se levantar lá, e que você sempre vai poder ser você, super eu, viva eu. E, na verdade, Jesus está falando que quem reconhece a sua fragilidade, a sua limitação, a sua debilidade, ele é mais do que feliz, sabe? Aí você pode dizer assim, mas peraí, você está querendo me dizer que eu sofro e eu ainda tenho culpa nisso tudo? Olha, digamos assim, quando você e eu somos orgulhosos, sabe? A gente não quer admitir que é frágil, a gente não quer admitir que precisa da ajuda de Deus, ao ponto da gente rejeitar a Cristo e a obra que Cristo fez por nós na cruz, a gente deliberadamente escolhe permanecer enganado pela nossa própria natureza, pelo nosso próprio coração enganoso, entende? E isso vai nos trazer consequências isso vai nos trazer as consequências de mais sofrimento, porque a gente vai continuar, lembra que as nossas iniquidades é que fazem separação entre Deus e a gente vai continuar distante de Deus. E tudo que a gente precisa é reconhecer que a gente precisa dele, percebe? É simples. E que Jesus, ele foi enviado por Deus para morrer, para resolver o problema do pecado. Sabe, às vezes você pode dizer assim, mas espera lá, Deus não fez nada para resolver o problema do pecado? Opa, fez sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele não está alheio ao meu e ao teu sofrimento. Deus, Ele não está alheio à nossa condição pecaminosa e que a gente depende de um Salvador. Ele providenciou o Salvador, percebe? Nós escolhemos fazer as coisas do nosso jeito, nos afastar de Deus, e Ele nos ama ao tal ponto de enviar Jesus para resolver a questão do pecado. E com o sacrifício de Cristo na cruz, recebendo o seu e o meu pecado, aí sim nós podemos nos religar a Deus e voltarmos a ser unidos com Ele, e nessa união nós vamos ganhar o maior presente, o dom da vida eterna. Sabe, se você não leu Romanos 6:23, eu vou te dar essa sugestão. Lá em Romanos 6:23 diz assim, que o castigo do pecado, o salário do pecado é pagamento, certo? O pagamento do pecado é a morte. E o dom, que é presente, significa presente, gratuito de Deus, é a vida eterna. Então, se você está ouvindo essa mensagem, pense que Deus tem um dom para você, a vida eterna. E a vida eterna é morar com Deus para sempre. E o pagamento do pecado é a morte eterna, que é viver longe para sempre de Deus. Opa, acende uma luzinha, percebe? O caminho da felicidade é estar com Deus para sempre. Voltando para o nosso texto, Jesus, ele chorou em momentos importantes da história em que ele viveu aqui na terra. Ele chorou a morte do seu melhor amigo. Está em João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus chorou também e lamentou, um choro de lamento sobre Jerusalém. Está em Lucas 19, 41. Quando Jerusalém rejeitou o seu enviado, o Messias. Jesus lamentou por Jerusalém. A Bíblia diz em Hebreus 5, do 7 ao 8, que durante os dias de Jesus aqui na terra, ele ofereceu ao Pai orações e súplicas com lágrimas em alta voz. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Ele sabia que poderia ser salvo da morte, mas ele não optou em ser salvo da morte. Ele chorou a angústia da morte. Ele chorou pelas vidas, por mim e por você, pessoas que ainda nem haviam nascido. Jesus, ele sofreu o choro que reconhece a natureza do pecado que nos afasta de Deus. E esse choro tem a ver com o acolhimento da dor, sabe? De sentir a dor do outro, a piedade, o lamento, um tipo de choro de problemas reais, dos quais Deus tem a solução. Bom, e a origem desse choro
é o sofrimento humano causado pela natureza caída da humanidade. Se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, queridos. Está escrito em 1 João 1, do 8 ao 9. A verdade é que Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça, se nós reconhecermos a nossa condição moral, a nossa condição espiritual de necessidade diante de Deus, que nós precisamos nos arrepender. Então, se nós confessarmos que somos pecadores e que precisamos de mudar a nossa história através do Senhor Jesus Cristo, você vai chorar, mas você vai ser consolado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas e há tempo de chorar, há tempo de alegrar-se, há tempo de prantear. Isso está lá em Eclesiastes 3, mas Deus tem uma promessa. Em Apocalipse 7,17 diz que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. O choro deixará de existir um dia, porque Deus vai transformar a nossa natureza, a minha natureza e a tua. Deus vai transformar a nossa história para sempre. E o choro vai deixar de existir, mas até lá eu quero deixar um texto para você refletir. Esse comentário que eu vou fazer, eu tirei da Bíblia de Estudo do Expositor. O Sermão da Montanha, Jesus expressa que os que choram são mais do que felizes. Sabe por quê? Por terem consciência da sua pobreza moral, causada pelo pecado pessoal. Condição essa que caracteriza a moral do cidadão do céu, ou seja, o cidadão do céu, ele tem consciência da sua pobreza moral. E para aqueles que têm a consciência e fazem uma avaliação de sua pobreza espiritual, diante de Deus, o Espírito Santo o consolará. Eu te convido a ser consolado pelo Espírito Santo. Reconheça a sua pobreza moral, a sua pobreza espiritual diante de Deus. Chore com lágrimas de arrependimento e entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada pela sua audiência. Ore comigo, e se você que vai fazer essa oração comigo quiser deixar o seu contato para a oração, pedido de oração, deixe o seu recadinho aqui que a gente vai estar orando, tá bom? Querido e amado Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero agora, com esta pessoa que está me assistindo, reconhecer a nossa fragilidade pessoal, o nosso pecado, pedir perdão pelas nossas iniquidades e pela dureza do nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora nesse momento visitar essa pessoa e venha enxugar dos seus olhos essa lágrima com o conforto e consolo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. E você que ainda não fez uma aliança com Deus, se você crê, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Invoque ao Senhor Jesus agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu pequei, eu errei, eu tenho feito as coisas do meu jeito, mas eu peço que o Senhor me perdoe e eu te recebo como meu Salvador pessoal. Toma a direção da minha vida e faz as coisas do seu jeito daqui para frente. Me abençoe e me guarde e me dê forças para continuar nessa caminhada. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para me dar vida eterna. Amém. Deus abençoe e obrigada pela sua audiência. Beijos, tchau e até o próximo vídeo.